Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem por aqui, Bruno. A gente vem acompanhando a investigação da polícia de um planejamento de uma tentativa de golpe de Estado, né? Algo que a gente acha que é em casos talvez isolados, mas que ganha uma dimensão quando se tem agentes federais envolvidos também nesse planejamento. Pois é, né? Agora a gente está acompanhando mais essa nova rodada, novidade, né, dessa história toda, envolvendo aí as prisões feitas pela PF, né, de 4 militares do Exército, além de um policial federal, na operação que mirava a tentativa de golpe de Estado, como você está trazendo aqui para nós, né, ô Sandra? Eu acho que, sob diversos pontos de vista, já ficou mais do que evidente que aquilo que nós assistimos no dia 8 de janeiro, primeiro, não foi algo desarticulado, né, algo assim, era daqueles que estavam ali e momentaneamente tiveram o desejo de fazer. Não, isso tem articulação, isso tem financiamento, isso tinha uma lógica ali de evitar com que o atual presidente conseguisse, de fato, assumir o poder e depois, consequentemente, governar. Vamos nos lembrar que no final do fatídico ano de 2022, várias pessoas ficaram nas portas, né, de sedes de tiro de guerra, de quartéis do Exército, pedindo intervenção das Forças Armadas e não foram retiradas dali. E comento aqui, querido ouvinte do outro lado, se você parar numa área como essa, que é uma área de segurança, em poucos instantes alguém virá e dirá para você, olha, você não pode parar aqui, né, não, é uma questão de segurança e tudo mais. E ali as pessoas ficaram meses quase a fio. Então, acho que sob diversos pontos de vista já ficou mais do que claro que haviam sim setores que eram setores que tinham em mente uma trama golpista. O que nós estamos vendo agora e acompanhando com esses desdobramentos de alguma forma? As próprias investigações, né? Vamos lembrar que dias agora atrás, teve até uma notícia envolvendo aí mais uma novidade no que dizia respeito à delação do Mauro Cid. Talvez isso já tenha vinculação direta também com mais novidades que foram sendo trazidas ali daquele que era o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. O que a gente espera, Sandra, Felipe, queridos ouvintes? Que a polícia faça a sua investigação, que puna aqueles que tem que punir depois, posteriormente, a justiça e que, de alguma forma, fique um recado claro para a sociedade de que não pode ser tolerada, independente da coloração política, do desejo de alguns, uma tentativa como essa. Com certeza. E no nosso quintal aqui, Bruno, ontem a gente chamava atenção para um dos projetos que ia ser apresentado na Câmara Municipal aqui de Campinas, só que os vereadores não compareceram, apenas 14 de 33, e aí não teve quórum para analisar os projetos. Amanhã é feriado, então não tem a sessão tradicional, fica tudo para segunda-feira. Amanhã o que vai ter é, na verdade, uma homenagem para 20, ou melhor, para 11 homenageados nesse dia 20 de novembro. Pois é, eu estava até brincando aqui com o Felipe Pereira, né, nos bastidores e tudo mais, mandando mensagem dizendo, daqui a pouco a gente pode pedir aquela música, se não me falha a memória, né, me ajude aí, Martinho da Vila, né, aquela do é devagar, devagarinho, né, Uhum. porque nessa etapa agora o pessoal parece estar mais empurrando para ver se termina logo o ano do que necessariamente fazendo as votações. E detalhe, se você observar o que estava previsto ali para ser colocado na ordem do dia, tem projetos que são projetos importantes, né, que lidam ali com diversas temáticas centrais do município, né? Então, por exemplo, você tinha um projeto de lei complementar tornando obrigatório o uso de dispositivo anti-reflexo de luz, capaz de vedar passagem de patógenos, gases, odores por ralos de chão de imóveis e tudo mais, que era um projeto de uma regulamentação, por exemplo. Uhum. Você tem discussão envolvendo convênios ali. Você tem um outro debate que também estava posto, que era de manter atualizada a legislação tributária local. Ou seja, são temas importantes, percebe? São temas que, sob diversos pontos de vista, são centrais, fundamentais. A gente fica no aguardo aí para ver se na próxima semana esse debate, essa discussão sai e, consequentemente, a gente tem essa finalização de mandato legislativo, né, ô Sandra? Porque, vamos ser sinceros, passou agora essa próxima semana, a gente já, essa semana agora, passando ela na próxima, a gente já está na última semana de novembro, né? Então, bem ou mal, já estamos nos encaminhando aí para os finalmente. Aqueles que foram reeleitos já estão de olho, mirando, consequentemente, a posse e depois uns novos projetos que trarão, e aqueles que estão em finalização só querem encerrar mesmo, né?
E continua hoje aqui em Campinas aquele encontro dos prefeitos eleitos aqui da nossa região, principalmente. O Lucas Neri acompanhou o primeiro dia, traz para a gente o resultado, né, um balanço do que foi discutido. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou a importância de fortalecer as parcerias entre os municípios e o governo federal. A declaração foi feita durante o encontro de prefeitos eleitos do estado de São Paulo, que acontece em Campinas até esta terça-feira. Tudo que o presidente Lula quer fazer para melhorar a vida das pessoas depende da parceria com os municípios. Investimento nos centros culturais, arenas esportivas, moradia, retomada da Minha Casa Minha Vida, tudo depende da parceria com os prefeitos e prefeitas, e sendo nesse momento da transição, então conhecer já como pega os recursos do governo federal, estimulá-los a fazer os convênios, os contratos, é fundamental para estreitar essa parceria e melhorar a vida das pessoas nas cidades. Para um dos anfitriões do evento, o prefeito de Campinas, Dário Saad, o intercâmbio entre gestores é fundamental para a evolução das cidades. Olha, esse evento é muito importante. Campinas receber um evento como esse é muito importante para a cidade também. Vários painéis, discussão de políticas temáticas, saúde, educação, transporte, meio ambiente, teve a participação de Campinas, mostrando a sua experiência e também conhecendo a experiência de outras cidades. Agora, unir os prefeitos para a pauta municipalista é fundamental. As pessoas moram nas cidades, elas não moram no estado, não moram no governo federal. O prefeito é o mais cobrado de todos os agentes do executivo, seja comparado com governadores ou com o presidente da República. O evento organizado pela Associação Paulista de Municípios acontece na sede do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, e já recebeu diversas autoridades, incluindo o ex-presidente Michel Temer. Nesta terça-feira, o tema central dos debates será mudanças climáticas e cidades resilientes. De Campinas, Lucas Neri. Até um gancho, né, justamente para o G20, o que o próprio presidente Lula disse agora há pouco no discurso do G20. Pois é, né? E acho que o Dário estava nos ouvindo ontem também, né? Porque eu encerrei o programa ontem falando disso, né? E ele falou na entrevista de novo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? De fato, claro, as pessoas moram no município e as demandas estão ali. Mas acho que o discurso de encerramento do Lula no G20 vai ao encontro dessa necessidade mesmo. Eu confesso só o seguinte, viu, Felipe Sandro e ouvinte? Eu fico a pensar o seguinte, como que a gente vai efetivar uma política pública mais sustentável? De que modo, né? Porque eu penso que ainda a chave da discussão ela está muito numa perspectiva econômica e pouco numa perspectiva de ganhos substanciais de vida para as pessoas como um todo, né? Então o Lula, por exemplo, no discurso falou da importância de preservação de oceano, falou ali da questão da preservação das matas, citou os esforços que têm que ser feitos. Só que eu fico muito pensando assim, são situações que, para operar na prática, são verdadeiros dramas. Vou dar um exemplo do drama que o próprio governo federal enfrenta e que lá atrás a ministra Marina Silva já havia chamado a atenção. Enquanto se fala num discurso de descarbonização, de diminuição de emissão de CO2, se fala de transição energética, ao mesmo tempo há setores dentro do próprio governo insistindo para fazer exploração de petróleo na Foz do Amazonas, por exemplo, né? Então, quer dizer, que é uma atividade extremamente poluente. Ah, mas é porque nós não podemos perder esse recurso, porque ele é importante, ele é fundamental. Então, perceba, você tem que ter um alinhamento entre aquilo que é realmente possível e aquilo que vai estar muito mais no plano somente do discurso. É isso que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, em operar. E veja, isso não é do ponto de vista do Lula, porque na minha perspectiva, na minha avaliação, o discurso dele foi muito correto, ainda mais falando para os líderes e pensando no futuro. Mas eu fico a pensar como você opera isso na prática no dia a dia. E para mim tem que passar pelo quê? Pela maneira como as pessoas se deslocam, pensando nessa perspectiva da cidade, dos estímulos que vão ser dados para pensar como as pessoas se deslocam dentro das cidades, né? Dos estímulos que vão ser dados para aqueles que cumprirem determinadas metas e diminuírem a emissão de poluentes do ponto de vista das empresas, das atividades econômicas fundamentais, porque senão a gente fica muito nesse plano do vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e a emergência climática está batendo na nossa porta. E dia após dia, quando a gente traz aqui o debate da cidade, nós estamos falando da enchente que aconteceu de novo por desequilíbrio climático, nós estamos falando do problema estrutural que de novo não foi resolvido como consequência climática. Então, acho que a gente precisa começar a avançar de modo mais substancial. O Lula, por exemplo, no discurso falou da questão da guerra também. Óbvio que ele está falando num plano internacional, mas só para ilustrar outro paradoxo e outro desafio que a gente tem no horizonte, né? Ele falou da guerra, das consequências. O discurso está corretíssimo, acho que é por aí mesmo. A gente precisa pensar nas consequências humanas, em todo o caos que isso gera, nos prejuízos, inclusive prejuízos não só
das vidas, que é o mais importante, mas também prejuízo do ponto de vista econômico. Enquanto isso, ontem, enquanto estava todo mundo no G20 prestando atenção, a CCJ da Câmara dos Deputados, por exemplo, aprova um projeto dando direito de utilização de arma para agente de trânsito. Então, assim, há uma incoerência nesse país, né? Não adianta a gente falar, ó, vamos para cá, aí o governo está dando uma orientação e os deputados vão avançando para outro lugar, ou a maioria vai tendo um outro tipo de entendimento. Há divergência? Sim, mas nós precisamos parar de debater cada um o seu pedacinho no seu cantinho e começar a falar em torno de um tema guarda-chuva, senão a gente está roubado como sociedade. Então, penso particularmente que há desafios muito expressivos por fazer política, e não é fazer política pensando no curto prazo, porque é isso que o G20 está mostrando, é fazer política pensando no médio e longo prazo. Bruno Silva, obrigada pela análise do dia, uma ótima terça para você. Imagina, eu que agradeço. Sandra, Felipe, queridos ouvintes, forte abraço. Vamos que vamos, né? Afinal de contas, a política é local, né? Um abração. Até amanhã. EPTV é notícia na CBN.